Ô meu bom dia, meus companheiros de estudo bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. Eu peço que os amigos, os meus companheiros e todos vocês que estão vendo esse vídeo, se possível, fique até o final desse vídeo, não vai ser muito longo. Olha, eu já postei um vídeo a esse respeito, mas hoje a gente vai postar outro, porque surgiram novidades, né? Então, o que a gente vai falar hoje, amados, é sobre aquele caso da extensamente divulgado, né? Todos vocês devem saber, daquele pai desalmado lá que tirou a vida, né, das duas filhas e ainda abriu fogo no carro, tudo. Você deve estar ao par do problema todo ali que aconteceu, né? Eu não vou me deter nessa parte aí, da parte criminal, porque esse é um assunto da justiça, né? Eles já estão tratando e não é conveniente a gente estar falando. Mas veja bem, que como envolve um pastor e membros da igreja, porque essa família era membro da igreja desse pastor. Então eu, na qualidade de uma pessoa que procura anunciar, né, o evangelho da graça de Deus, então eu me sinto na obrigação de trazer agora estes fatos novos aqui ao conhecimento de vocês, meus queridos e amados companheiros de estudo bíblico. O fato é o seguinte, saiu na mídia aí que a esposa desse cidadão que cometeu a barbaridade lá com as crianças, que ela veio, é Daiane o nome dela, ela veio a público, né, ela deu uma entrevista aí para um canal de televisão, explicando o lado dela. Por quê? Porque está acontecendo que ela foi assim bastante pressionada a respeito do que aconteceu, né? Então diz que ela se sentiu assim aterrorizada nas redes sociais, o pessoal, né, jogando culpa nela e tal. E daí então ela veio tentar explicar o lado dela, tentar justificar. Eu não tenho aqui todos os vídeos do depoimento dela, esse tipo de coisa, porque sabe que implica em direitos autorais e pode dar problema para a gente, da gente usar assim imagens e enfim, que pertence a outros, né, a terceiro, no caso as pessoas lá que fizeram a entrevista com ela. Então não trouxe, mas vocês podem procurar na internet, caso desejem, e vocês vão ver lá. Ela deu uma entrevista, e nessa entrevista, ela tentou se justificar, e tentou, vamos dizer assim, tirar o corpo fora, ficar isenta de culpa. Então ela fez todo o drama dela de mãe. Eu acredito que como mãe ela deve ter sofrido horrores, né? Não justifica o que o marido dela fez, mas ela passou a contar que diz que já há alguns anos que eles não estavam vivendo de acordo. Ela com o marido, né? Não estava vivendo de acordo. E então o marido resolveu sair da igreja, porque inclusive tem foto desse pastor, né? Esse pastor Ronaldo com as crianças, que prova que eles eram pessoas lá da igreja dele, eram membros lá da igreja. Só que, como segundo, né, a mídia, tá na mídia lá, que não, esse caso não é o primeiro, que esse pastor Ronaldo já destruiu 6 famílias. Então, eles estavam lá, membro dessa igreja, e não sei, não posso afirmar isso, mas imagino que o pai das crianças, que aconteceu essa tragédia, né? Ele deve ter ficado esperto com esse pastor Ronaldo, por algum motivo. E ele resolveu sair de lá. Ele não concordou que ia sair de lá. Pelo que se entende de uma testemunha que falou, eles saíram da igreja. Mas a mulher dele, a mãe das crianças, no caso,
ela queria voltar para a igreja, ela disse que gostava de ir lá e queria por toda a lei voltar lá. Daí o que aconteceu? Isso segundo a pessoa lá que testemunhou, né, lá amigo da família, que ela convenceu ele a voltar para tal igreja lá, só que, segundo o que falaram, né, diz que para aceitar ele de volta, ele teria que se ajoelhar da frente desse pastor Ronaldo e pedir perdão. E diz que ele fez isso e voltou. Bom, até aí tudo bem. Agora, o que a esposa dele fala é que esse pai das crianças, ele era uma pessoa muito ciumento na extrema. Então, como fazia tempo já que eles estavam em... O casamento, segundo ela contou, praticamente tinha acabado. Eles viviam assim mais de fachada, né? Mas ela disse que não suportava o ciúme dele, todas aquelas coisas. Então ela pegou e resolveu separar dele. Só que ele disse que não aceitava a separação de maneira nenhuma. Falou que queria tirar a própria vida dele e tal. E ela, segundo a palavra dela, né? Ela disse que de dó dele foi ficando com ele. E ela não acreditou muito que ele fizesse esse tipo de coisa. Só que o que aconteceu? Ele, com certeza já desconfiado com a esposa de alguma coisa, ele colocou um rastreador no carro que ela trabalhava. Porque ele trabalhava em aplicativo e ela também trabalhava com aplicativo. Então ele colocou rastreador no carro dela e naquele dia da ocorrência, as palavras dela mesma, dela própria. Então ele descobriu, ele pegou no flagrante ela com o pastor Ronaldo dentro do carro. Inclusive ela chamou o pastor Ronaldo de covarde, que correu quando viu o marido dela chegando ali, e daí o marido dela pegou ela, bateu nela e tal, né? E então daí saiu dali, e dali ele foi para casa, pegou das meninas, foi pro colégio, pegou lá as crianças e cometeu essa barbaridade. Bom, isso tudo sabe, então esse foi a entrevista que a mulher deu. Ela se queixou, ela tentou tirar fora. Tem uma parte da entrevista que ela conta que ela foi chamada na delegacia para avisarem ela, né, da fatalidade que tinha acontecido. E ali ela começou a meio chorar ali na entrevista, e ela fala uma coisa que eu prestei bastante atenção. Ela disse: eu estava ali impotente, sem poder fazer nada. Eu marquei essa palavra, que ela estava ali sem poder fazer nada. Com certeza, ali depois que ela ficou ciente do que aconteceu, certamente ela não podia fazer nada mesmo. Mas antes, lá atrás, ela poderia ter feito e talvez tivesse evitado tudo isso. É uma questão, amado, aqui que nós vamos entrar na parte interessante do por que eu estou postando esse vídeo hoje. Que veja bem, ela falou que não poderia fazer nada, mas acontece o seguinte, amados, depois que uma casa é consumida pelo fogo, nem mesmo o bombeiro vai conseguir dar conta. Agora, a pessoa que é inteligente, a pessoa que é zeloso, o que faz? Cuida para que não aconteça incêndios. A prevenção é o mais principal. Amados, a vida das pessoas não é um mar de rosa. Eu pretendo fazer um vídeo, se o Senhor me permitir mais lá para frente, a respeito da minha vida com a minha esposa, da minha família. Eu não falei disso ainda aí. As pessoas que não me conhecem, né, não sabem bem a respeito. Eu com a minha esposa estamos há mais de 50 anos juntos, graças a Deus. É meu único casamento aqui, ela está aí com vida, com saúde. E a gente está vendo, mas não pense, amados, que a nossa vida foi tudo cor-de-rosa ou tudo azul. Teve altos e baixos, mas Deus nos deu entendimento para contornar as coisas.
E hoje a gente continua junto, graças a Deus, um aí ao lado do outro. Ela é uma guerreira, tenho a maior consideração para minha esposa, como era a minha família toda. Então, eu gostaria de passar, talvez, para frente em um vídeo, essa minha experiência, uma experiência que pode, não é querer me gabar, mas é mostrar o que Deus fez na minha vida, a vitória que Deus deu na minha vida familiar, conjugal. Mas não pensem, amados, que não houve coisas que me deixou em beco sem saída, que só mesmo a misericórdia do Senhor é que fez vir à tona as coisas que eu não podia fazer vir. Em momento oportuno a gente fala disso para vocês. Não vamos sair do resto do foco do vídeo aqui. Então agora a gente quer falar a respeito desse pastor. Já falamos, né? A mídia noticiou tudo a respeito do pai das crianças. A esposa lá do pai desalmado lá também veio a público, já falou. Agora esse pastor não veio a público e fugiu. Parece que ele saiu fora lá da tal igreja. Agora o que eu quero passar para vocês, amado, é nós hoje. Veja bem, nós pegamos a Bíblia, nós vemos os pecados terríveis que Davi cometeu. E ele era o homem do coração de Deus. Nós vemos tantas passagens onde é exposto os erros dos servos de Deus, porque ninguém é perfeito. Mas veja bem, ficou exposto essas coisas, tanto as qualidades como os defeitos dos servos de Deus, porque para nos dar uma lição, para que a gente não venha cair nos mesmos erros. Então, amado, nós temos também aí com esse pastor uma coisa interessante para nós aprender, uma lição, e a gente evitar, poder fazer que nem essa mulher lá depois falou, depois que as filhas estavam lá nos seus túmulos, ela disse, eu ali não podia fazer nada, não podia mais mesmo, mas podia ter feito antes, enquanto ainda havia possibilidade de evitar o problema. Então é isso que eu quero, amados, que nós vamos abrir o olho para evitar, porque está sujeito a acontecer coisa desse tipo com qualquer um. Veja bem, esse pai das crianças, segundo os testemunhos que se vê, era uma ótima pessoa. Veja, era um cristão, estava na igreja, parece que concordado, mas ele tinha o defeito dele, como todos têm. Veja o como um ser humano, paciente, tranquilo, como o testemunhar dele, se transformou numa fera e cometeu a barbaridade que cometeu. Então, amados, às vezes os problemas vêm de direções que nós menos esperamos. Como aconteceu comigo. Um ataque que eu não tinha como me defender. Um ataque, não é ataque físico, um ataque de calúnia. Que quase nos levou à separação de mim com minha esposa. Mas Deus é grande e a prova veio toda dentro da minha casa. Percebe? Mas é assunto para outra coisa. Então, veja bem, nesse assunto de hoje, então o que nós vamos ver agora, amados, é o que se refere à parte de igreja, a parte de pastor, a parte, vamos dizer assim, religiosa, o cuidado que nós devemos ter. Eu vou pôr aí na tela para vocês um videozinho curtinho, não tem som, porque se colocar com som, amados, vem os direitos autorais e a gente é sujeito a até ser processado. Mas vocês vão ver um pouquinho do que é essa igreja. Agora eu pergunto, será que esse casal, né? Será que eles não sabiam disso? Será que essa esposa do Ramon, que cometeu a barbaridade com as filhas, será que ela não sabia que esse pastor, quem que ele é? Será que ela não via nas atitudes dele? Será que ela não consultava a Bíblia? Será que ela não tinha o Espírito Santo para dar uma direção para ela? Foi iludida. Veja bem, ele, o marido dela, até que parece que ele tinha mais direção do que ela, porque ele saiu de lá e ela obrigou a voltar. E esse pastor, veja bem, a arrogância dele de fazer o homem lá se ajoelhar diante dele e pedir perdão para ele. Então, por aí já dá para ver o caráter desse pastor.
Amados, Jesus chamou aqueles que eram religiosos, que eram aqueles que ensinavam o povo e se aproveitavam do povo. Jesus chamou eles de filhos do diabo, raça de víboras, serpentes. É assim que Jesus tratava esses religiosos que estão ali só para destruir o evangelho, fazer destruição. Agora você veja a quantia de pessoas, nesse vídeo que eu vou mostrar, você veja a quantia de pessoas enganadas lá nessa igreja. O nome do vídeo que eu vou mostrar para vocês é o vídeo assim que eles colocaram, ele foi cheio do Espírito Santo. Agora eu quero que você preste atenção no vídeo e veja o que acontecia e, segundo as escrituras, você julgue, porque é nosso direito de julgar. Trata-se do evangelho, onde nós estamos inseridos no contexto, onde é a nossa família, vamos dizer assim, ou que está no evangelho, nós temos o direito de falar as verdades, expor. Então, nós temos o direito de julgar. A Bíblia dá esse direito. Julgar pela reta justiça. Então, vocês vejam um pouquinho de um vídeo, imagina o resto, da maneira que se acontecia ali os cultos. E veja bem, que nem tem o título do vídeo, né? Ele era cheio do Espírito. Agora vejam o vídeo e vejam se aquilo é Espírito Santo ou que Espírito que é. Vamos lá? Vocês podem ver que aí está um cidadão. O pastor é aquele que saiu de perto dele, largou ele saiu. Agora veja, está rodopiando, igual uma pombagira. Será que é isso que esse pastor transmite? É esse o espírito que ele transmite para os fiéis dele? Agora vocês notem a quantia de gente que tem ali. Vocês viram a quantia de gente que tem de um lado, agora aqui o outro lado estão num monte ali. Ó. Será que isso aqui, esses movimentos aqui, é mover do espírito? Onde que está na Bíblia isso? Onde que está na Bíblia que as pessoas ficarem fora de si, a coisa do espírito? Percebeu? O vídeo bem curtinho, só para vocês terem uma ideia. Vocês viram a quantia de gente que está lá. Um campo ali, é bem espaçoso. E ali, eu peguei uma pequena parte do vídeo para não dar problema. Mas ali, antes de começar o vídeo, ele dá umas 3 voltas segurando por a mão daquele um que estava de camisa azul. Ele dá umas 3 voltas ali por aquele campo ali. Falando, profetizando, falando em língua e aquelas falas arrastadas. Oxi! Tipo assim, vocês notam que ali, onde tinha ali o que seria um púlpito, é um palco. Para você ver bem a ostentação, a arrogância dele ali, não é simplicidade de um pastor. É uma atitude de um arrogante. Enfim, se vê outros vídeos, ele vai ver que puxa a glória para si. E que tem outras pessoas que ajudam ele, profetizando para ele, que ele vai ser o tal, que ele vai ter uma igreja lá, revestida com mármore, que ele vai ter aquela caminhonete que ele viu, de certo insônia, sei lá, que Deus deu a chave para ele. Então, amados, é esse tipo de coisa. Onde que está a glória de Deus nessas coisas? A Bíblia é clara, amados, que aquele que é enviado do Senhor, ele vai procurar a glória daquele que o enviou, e não a sua glória própria. Veja João Batista. João Batista queriam exaltar ele dizendo, não, eu não sou Cristo. Eu não sou nem digno de desatar a correia das alparcas dele. João Batista falou, convém que eu desça e que ele suba. Convém que eu me abaixe e ele cresça. Isso sim é um pregador do evangelho, aquele que recebeu a missão aqui de pregar o evangelho, de pregar as boas novas do reino, a salvação, e exaltar o nome daquele que enviou, o Senhor Jesus.
Ainda, por sinal, esse texto fala que aquele que procura a glória do que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. É com toda certeza. Aquele que é enviado por Jesus, ele procura a glória do Senhor Jesus. Aquele que é enviado por uma denominação, procura a glória da denominação. Aquele que é enviado por homens, procura a glória do seu patrão, lá do seu chefe. É sempre acima. Então é fácil de conhecer e distinguir o falso do verdadeiro. É só conhecer um pouco a Sagrada Escritura, conhecer a Bíblia, prestar atenção nos ensinos do Senhor Jesus. E agora vem aquela parte que falei para vocês, que me chamou a atenção da mulher dizer que ela estava ali e agora não podia fazer nada. Mas será que ela não podia ter feito o que era preciso fazer antes, observando a atitude desse pastor e observando os frutos dessa igreja? Esses frutos que você via ali ficar pulando, ficar rodopiando, parece um possesso. Será que isso dá fruto para Deus? É claro que não, amado. Não exalta a Deus em parte de modo algum. Isso é uma coisa para a carne, para mover com a carne. Então, o que eu trouxe esse vídeo para vocês, amado? É para que nós prestemos atenção, para que nós aprendamos também com os erros dos outros, porque nós não sabemos o dia de amanhã se nós não vamos estar sendo tentados da mesma maneira e cair nos mesmos erros. Então é importante que quando a gente vê que os outros caem de alguma maneira, a gente está alerta naquele tipo de armadilha que aparece. E assim, amado, dá pena de ver aquela multidão que segue esse sujeito aí. E agora? Como é que fica essa multidão? Como é que fica essa igreja envolvida até a Assembleia, o nome da Assembleia de Deus, que era, no passado foi uma igreja muito respeitada, né? E esse pessoal, amado, será que vai aprender lição? Ou será que vai continuar com isso lá? Eu não tenho nada a dizer assim. Quem quer continuar lá, continua, né? Cada um tem a sua preferência. Mas o que ocorre é o seguinte: aquele que quer ser salvo, que busca a verdade mesmo em Cristo, que quer ser liberto, que procura a fidelidade para com o Salvador, amados, é para essas pessoas que falam: veja o que aconteceu aqui e vamos ficar com a nossa atenção redobrada nesse tipo de igreja, nesse tipo de coisa. Cada vez vai proliferar mais, vai aumentar mais aí, porque isso aí rende dinheiro. Engano do povo. Agora, amados, o que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Que um dia, tipo esse pastor, olha, tem muita gente que dá desculpa assim, é problema dele, ele vai se acertar com Deus. Não é só ele, é os que seguem ele também. Porque se ele ficasse sozinho, ele não ia ter como tá enganando pessoas. Sozinho não teria condição. Ele só engana as pessoas por causa desse monte de gente que acompanha eles. Veja aí, ó, esse monte de gente ali que acompanha eles. Certo? Esses espetáculos aí, os dons, amados, as manifestações do Espírito, está claro lá em 1 Coríntios que é para o que for útil. É se houver uma necessidade, Deus pode manifestar o seu Espírito para resolver alguma coisa. Não para ficar fazendo espetáculo, para angariar dinheiro para montar igreja de mármore, comprar caminhonete e sei mais lá o que. Certo? Então, amado, a gente termina esse vídeo por aqui. Eu espero, amado, que esse vídeo alcance pessoas e que pessoas reflitam. Você que vê esse vídeo, não precisa você acreditar em mim. Examina as escrituras. Pegue o que eu falo, examina as escrituras. Não se deixe ser enganado por ninguém, porque as pessoas são falhos. Mas nós precisamos, amado, aprender
com os erros e com os acertos dos outros, comparando com as escrituras e procurando nós, cada um de nós, dar conta de si mesmo. Não adianta mais a gente estar num ambiente onde ali o Espírito Santo não está, onde ali Jesus não está, e a gente dizer assim, tentar uma desculpa, não, lá o chefe lá vai dar conta para Deus, eu me sinto bem lá, tal. Amados, o cristão não tem que sentir nada, o cristão tem que crer. Ou sentindo ou não sentindo, é crer. O que resolve é crer, não o sentir. Tá certo? Então, encerramos por aqui, era isso que eu queria deixar com vocês. A minha gratidão a Deus, a minha gratidão a cada um de vocês que tem acompanhado a gente. Eu peço, faça um comentário, mas comente aí abaixo no vídeo aí, o que vocês acharam, o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Aqueles que acharam que eu estou errado, pode falar, pode deixar ali. É bom a gente saber, a gente interagir, a gente saber a opinião dos outros, para que se porventura a gente tiver algum tropeço, a gente possa consertar. Você percebe? Então, fiquem todos com Deus. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde a você, tua família. Ore por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, amados.